Vamos fazer a correção das questões de diagnóstico da primeira verificação de aprendizagem feita recentemente no AVA. Questão número 1. Um paciente do gênero masculino com 50 anos de idade realizou o exame radiográfico periapical completo para tratamento periodontal. Foram observadas pequenas lesões radiolúcidas de limites definidos no periápice dos dentes incisivos inferiores. O teste de sensibilidade pulpar foi negativo para os dentes incisivos. Há alterações de cor e histórico de trauma. Com essa descrição clínica e radiográfica, a hipótese mais provável é de... A resposta correta, granulomas periapicais. Pela descrição do enunciado, nós temos uma lesão de limites definidos, o teste de sensibilidade pulpar é negativo, o dente tem alteração de cor e é assintomático. Com essa descrição, temos que pensar em granulomas periapicais ou cistos radiculares. No entanto, como tem a ênfase que as lesões são pequenas, a hipótese mais provável são os granulomas periapicais, que correspondem a 74% das lesões periapicais. Displasia cementária periapical não está correto, porque associado a essas lesões eu tenho vitalidade pulpar normal. Abscesso dentoalveolar crônico também não pode ser, porque a descrição radiográfica é de uma lesão de limites definidos. E no abscesso dentoalveolar, as lesões são de limites difusos. Osteite condensante também não pode ser, porque esta lesão, o aspecto radiográfico, é de uma radiopacidade difusa. Então, a única questão que pode ser escolhida aqui seria granulomas periapicais. Vamos para a questão número 2. Um paciente procurou atendimento com queixa de dor na região de canino superior esquerdo. Havia uma elevação no rebordo associada a vermelhidão e dor à palpação. A prótese fixa do dente 23 estava soltando. Na radiografia periapical havia suspeita de fratura radicular e presença de rarefação óssea no periodonto lateral. Qual a técnica radiográfica mais indicada para a confirmação de fratura radicular? Resposta correta, tomografia computadorizada. Essa é a técnica que aumenta mais a probabilidade de se encontrar as fraturas radiculares. Então, é o método de escolha quando há suspeita clínica de fratura radicular. As outras alternativas, Miller-Winter, por exemplo, é uma técnica de localização convencional para localização de dentes retidos no corpo da mandíbula, onde associa uma radiografia periapical com uma radiografia oclusal. Lemaster já é uma outra técnica utilizada para tirar a sobreposição do processo cigomático da maxila de cima do ápice dos dentes molares superiores. A panorâmica da face já é um exame extrabucal que não tem detalhe suficiente para verificar fraturas dentárias. Quando é possível ver alguma fratura em panorâmica, é porque há uma separação muito grande dos fragmentos. E a interproximal posterior é uma técnica que tem como objetivo mostrar as coroas dentárias e não avaliação de raízes e muito menos de dentes anteriores. Então, a resposta correta, tomografia computadorizada. Questão número 3. Dente 12 com cor enegrecida e respondia negativamente ao teste de sensibilidade pulpar. O paciente era assintomático. Não havia sinais de cárie, presença de restaurações ou fraturas dentárias. A radiografia periapical apresentava tecido dentário radiopaco invaginando para o interior da coroa e parte da raiz, e uma extensa rarefação óssea periapical difusa. Diante do quadro clínico e radiográfico, o diagnóstico correto é de... Resposta correta, abscesso dentoalveolar crônico por densindente. Como a descrição radiográfica é de uma rarefação óssea difusa, só com essa informação eu já não posso ter como resposta lesões císticas ou granuloma ou a displasia periapical por desenvolvimento espontâneo, né? A displasia cementária periapical. Então eu já descarto 3 respostas. E a última alternativa, que é o abscesso dentoalveolar secundário ou fênix,
É um abscesso, apesar de ter a rarefação óssea difusa como característica, é um abscesso que tem sintomatologia, ele é agudo, né? Então era um abscesso crônico que nesse momento está agudo, então não bate com a sintomatologia do enunciado. Então a única alternativa correta, abscesso dentoalveolar crônico por densindente. Por que a causa ou a etiologia foi o densindente? O densindente é uma anomalia de desenvolvimento onde há uma invaginação do órgão do esmalte para dentro da papila dentária. Então, durante a formação desse dente, o esmalte foi para dentro da coroa, né, formando um espaço vazio, que geralmente tem uma comunicação com o meio bucal por um pequeno orifício, e a partir desse orifício entra restos alimentares, micro-organismos, o que leva à formação de cárie e à necrose pulpar rapidamente. Então, resposta correta, abscesso dentoalveolar crônico, causa densindente. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Juliane. Espero que todos estejam bem. Então, vamos lá para a devolutiva das questões de dentística da primeira VA da Clínica Integrada 5. Então, vamos para a primeira questão. Aqui fala de um paciente, né, sexo feminino, 21 anos, que compareceu à clínica odontológica da Univangélica com queixa de dor em um dente. Relatou que a dor era provocada por alimentos e bebidas frios gelados, mas que passava rapidamente. Então, ao exame clínico e radiográfico, foi observada uma restauração de amálgama extensa, fraturada no dente 26, nas faces oclusal e mesial, com presença de lesão de cárie. Após o isolamento absoluto, foi removida toda a restauração de amálgama e todo o tecido cariado presente. Mas houve uma microexposição pulpar ao final da realização do preparo cavitário. Sabendo que o material de escolha para a restauração foi resina composta, qual é a sequência do protocolo clínico adequado? Então, aqui a gente vai ter um preparo cavitário, ocluso-mesial, com exposição pulpar. Então, quando a gente tem uma exposição pulpar, né, e o campo estava isolado, a gente opta por uma proteção pulpar direta, né, um capeamento pulpar. A opção, então, é utilizar o pó de hidróxido de cálcio, porque o pó ele se une mais fácil à área de exposição, porque a área de exposição é úmida, o pó se une mais fácil. Então, a primeira opção, a opção de escolha, é o pó de hidróxido de cálcio, para ser colocado exatamente ali na área de exposição pulpar. Então, olhando as alternativas aqui, a gente tem duas alternativas que colocou o pó, duas a pasta de hidróxido de cálcio e uma o cimento de ionômero de vidro forrador. Bom, cimento de ionômero de vidro forrador está totalmente descartado. A gente não coloca em área de exposição pulpar. A pasta poderia ser utilizada, apesar de não é a mais indicada, ela pode ser utilizada. Né? Então, vamos ver aqui essas duas alternativas, por que elas estão erradas, né? Pasta de hidróxido de cálcio mais cimento de óxido de zinco eugenol. Não, cimento de óxido de zinco eugenol a gente não utiliza embaixo de restauração de resina composta, tá completamente errada, essa tá errada. A D, pasta de hidróxido de cálcio e por cima o sistema adesivo. Não, a gente não pode colocar o sistema adesivo em cima da pasta de hidróxido de cálcio. Okay? A pasta de hidróxido de cálcio é úmida, não dá para a gente aplicar o sistema adesivo sobre ela. Okay? Errado também. Alternativa A, pó de hidróxido de cálcio, pasta de hidróxido de cálcio, sistema adesivo. Olha aqui, de novo, né? Em cima do pó, a gente não coloca a pasta. Não tem por que colocar a pasta de hidróxido de cálcio em cima do pó.
A gente utiliza o cimento de hidróxido de cálcio. Então, já está errado aqui e a gente não coloca sistema adesivo em cima de pasta, né, que eu já falei para vocês. Então, a alternativa certa é a C, o pó de hidróxido de cálcio, cimento de hidróxido de cálcio e cimento de ionômero de vidro e sistema adesivo. Ok? Então, a letra C está correta. Vamos para a próxima questão. Bom, nessa questão, fala de um paciente de sexo masculino, 18 anos, ok, finalizou as sessões de raspagem periodontal e vai ser realizada a substituição de uma restauração resina composta que estava insatisfatória no dente 22. Essa restauração envolvia as faces mesial e vestibular sem atingir o ângulo mesioincisal. A cavidade ficou de profundidade média e apresentou comprometimento estético, né, porque envolveu ali a face vestibular. Ok, aqui vai falar dos materiais disponíveis, né, para fazer essa restauração. Essa restauração vai ser feita com resina composta. Então, vamos à pergunta. Diante da situação clínica descrita e dos materiais disponíveis, qual é a classificação de Black e quais os passos sequenciais da técnica restauradora recomendada? Então, classificação de Black, dente 22, um dente anterior, face mesial e vestibular sem atingir o ângulo mesioincisal. Classe 3. Então, aqui, a alternativa A, que está classe 4, já está errada. A alternativa C, que está aqui classe 2, está errada. A alternativa E, que está classe 4, está errada. Então, nós temos duas alternativas que vocês podem ter ficado em dúvida, né? A B e a D. Então, vamos lá para essa que está errada. Vamos ver o porquê que está errada. Classe 3, condicionamento com ácido fosfórico, está ok. Aplicação do sistema adesivo, está ok. E colocação do cimento de ionômero de vidro forrador. Não, é uma cavidade de profundidade média. Para esse tipo de cavidade, a gente utiliza só o sistema adesivo. Então, é aqui que está errado. Ok? Então, aqui, a alternativa correta é a B. Classe 3, condicionamento com ácido fosfórico, aplicação do sistema adesivo, né, do adesivo, do primer do adesivo, a colocação da tira de poliéster e a restauração com resina composta fotopolimerizável. Vamos para a próxima questão. Nessa questão, eu tirei o primeiro enunciado, e coloquei aqui o dente, a situação clínica, porque senão não ia caber tudo aqui para a gente analisar. Ok? Então, vamos lá para as afirmativas. A adequação do meio é realizada preferencialmente com cimento de ionômero de vidro pela propriedade de liberação de flúor e adesividade. Ok. Quando a gente vai precisar fazer a adequação do meio, o cimento de ionômero de vidro é o mais recomendado. Está certo. A proteção do complexo dentino pulpar do dente 26, para ser restaurado com resina composta, deverá ser cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e sistema adesivo. Dente 26, se a gente olhar lá na tabelinha de cima, ele vai ter uma cárie oclusal e mesial muito profunda. Então, está correto, né? Uma cavidade muito profunda, a gente vai precisar do cimento de hidróxido de cálcio, cimento de ionômero de vidro e sistema adesivo. Ok, também está correta. A3. O dente 46 deverá receber uma tira de poliéster no momento de realizar a restauração com resina composta.
para restabelecer o ponto de contato com o dente adjacente. Está errado. Quando a gente vai restaurar um dente posterior, né, que envolve a face proximal, a gente tem que colocar uma matriz de aço, né? Não uma tira de poliéster. Ok? Então, a 3 está errada. Vamos lá para a afirmativa 4. Os dentes 16, 12, 11, 21 e 45 devem receber como proteção do complexo dentino pulpar sistema adesivo para serem restaurados com resina composta. Ok? Vamos ver qual é a profundidade desses dentes aqui. O 16 aqui é uma cárie oclusal de profundidade rasa. Ok, só sistema adesivo. O 12, média, também ok. O 11, média, também ok. 21, média, ok. E 45 também de profundidade média. Então, está certa essa resposta. A resina composta microhíbrida é indicada para todas as restaurações a serem realizadas, visto que ela é universal e alia resistência mecânica e ótimo polimento. Sim, a resina composta microhíbrida pode ser utilizada para restaurar todas as restaurações, porque ela tem realmente essas propriedades. Está correta essa alternativa. Então, a única alternativa que está falsa é a alternativa 3. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Outra questão de proteção do complexo dentino pulpar. Paciente 21 anos, sexo feminino, compareceu à clínica odontológica com queixa de quebrou uma restauração. No exame clínico, para preenchimento do odontograma, observou-se que o dente 36 apresentava restauração com resina composta insatisfatória nas faces oclusal e distal, com fratura na distal. Foi indicada a substituição da restauração. Após o exame radiográfico e remoção da restauração, observou-se que a cavidade era muito profunda, sem presença de dentina esclerosada. Com base nos dados acima, analise as afirmativas abaixo quanto à proteção do complexo dentino pulpar. Então, vamos lá para a afirmativa 1. O cimento de hidróxido de cálcio deve ser aplicado na parede pulpar e na parede gengival da face distal do preparo cavitário. Cimento de hidróxido de cálcio ele é aplicado nas paredes de fundo do preparo. Então, quais são as paredes de fundo? Parede pulpar e parede axial. A parede gengival é uma parede circundante. Então, as paredes circundantes são aquelas que têm contato ali com a parte externa do dente. Então, a gente não coloca cimento de hidróxido de cálcio em parede circundante, está errado isso aqui. Tá? Então, cimento de hidróxido de cálcio é colocado só em parede de fundo. Vamos lá para a afirmativa 2. Após a aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, deve-se fazer o condicionamento ácido, iniciando pelo esmalte e depois dentina. Não. Após a aplicação do cimento de hidróxido de cálcio, nós vamos fazer a aplicação do cimento de ionômero de vidro, antes do condicionamento ácido. Então, está errada. Vamos para a 4, para a alternativa 4, que também está errada. Para a proteção pulpar, deve-se utilizar apenas cimento de ionômero de vidro, forrador e sistema adesivo. Errada. Como é uma cavidade muito profunda, a gente tem que utilizar o cimento de ionômero de vidro, cimento de hidróxido de cálcio, depois o cimento de ionômero de vidro e depois o sistema adesivo. Então, está errada também. Então, a afirmativa correta é essa aqui, número 3. Se houver necessidade de fazer uma base,
o ideal é utilizar o cimento de ionômero de vidro restaurador quimicamente ativado. Ok, então se houve bastante perda do preparo cavitário, né, durante o preparo cavitário, e a gente vai fazer uma base, né, que é uma colocação de ionômero de vidro numa espessura maior, não é um forramento, a gente opta então pelo cimento de ionômero de vidro restaurador quimicamente ativado. Está correta. Vamos para a próxima questão. Então, essa questão aqui é sobre isolamento absoluto. Então, o paciente comparece ao consultório com queixa de dor no dente de trás e ao exame clínico constatou-se presença de restauração de amálgama na oclusal do dente 27. Restauração insatisfatória. Após a realização do exame radiográfico, observou-se presença de cárie na mesial, atingindo o terço interno da dentina, próximo à polpa. E optou-se pela remoção do tecido cariado e da restauração de amálgama. Foi indicada a utilização de isolamento absoluto antes do preparo cavitário, visto a proximidade da lesão de cárie com a polpa, risco de exposição pulpar e também iria remover um amálgama, né? Em relação ao isolamento absoluto, julgue as afirmativas abaixo e responda. Então, vamos ler as afirmativas que estão erradas primeiro. Se o grampo 201 for selecionado para ser colocado no dente 27, a técnica a ser utilizada é colocar o grampo primeiro e depois o lençol junto ao arco. Então, o grampo 201 é um grampo com asa, um grampo de molar com asa, um grampo grande. Quando a gente utiliza esse grampo, né, quando a gente seleciona esse grampo para utilizar, a gente tem que utilizar a técnica que vai tudo junto, né? Colocar o grampo, as asinhas do grampo no lençol, no orifício que a gente fez no lençol e levar tudo junto. Que é essa técnica que a gente utiliza. Não dá para utilizar primeiro o grampo e depois colocar o lençol por cima, porque você vai rasgar o lençol de borracha. Né? O grampo 201 é um grampo grande. Não dá para utilizar essa técnica, está errada. Vamos para a afirmativa 4. Se o paciente não apresentar o dente 28, é indicado isolar apenas o dente 27. Está errado. Como essa restauração vai envolver uma face proximal, né, a gente vai ter que colocar matriz, cunha para restabelecer ponto de contato. Então, toda vez que vocês têm que restabelecer ponto de contato, vocês precisam isolar os outros dentes vizinhos. Então, como essa restauração envolveu a mesial e não a distal, nós vamos ter que isolar ali o dente 26, o dente 25, às vezes até o dente 24 para fazer esse isolamento. Ok? Não dá para isolar só o dente 27. Então, o grampo vai no dente 27, mas a gente vai ter que isolar os dentes anteriores a ele, para que a gente consiga ali pôr a matriz, né? Colocar cunha, às vezes tem que colocar o porta-matriz. Então, está errada essa alternativa. Vamos para as duas alternativas que estão corretas. Afirmativa 2. Para o molar que recebe o grampo, é necessário utilizar o maior dos 5 furos da plataforma do alicate perfurador. Ok. Né? Todo molar que recebe o grampo, independente se a técnica que você vai utilizar é a que vai tudo junto, ou a técnica quando você coloca o grampo primeiro e depois vem com lençol e com arco, você tem que fazer o maior furo para que esse lençol não rasgue. Vamos para a afirmativa 3. Se o dente 27 estiver mal posicionado na arcada, parcialmente erupcionado
Indica-se a utilização do grampo W8A ou 14A. Ok. Grampo W8A ou 14A são grampos que têm garra, né? Que vão... Essa garra desse grampo, ela vai entrar ali na gengiva para atingir o colo do dente. Então, nesses casos que o dente às vezes está parcialmente erupcionado, a gente opta, né, pela escolha de um desses dois grampos, está correto. Então, a 2 e a 3 são as alternativas que estão corretas. E aqui a gente termina, então, as questões de dentística. Estou com saudade de vocês, um beijo para vocês e espero que a gente se veja logo. Boa tarde, acadêmicos do 8º período, mais especificamente acadêmicos de Clínica Integrada 5. Tudo bem com vocês? Em nome da equipe de endodontia, eu gostaria de dizer para vocês que nós estamos do lado de cá com bastante saudade de vocês, com bastante saudade da nossa rotina clínica, com muita saudade dos nossos momentos teóricos, onde vocês trazem seminários brilhantes sobre vários temas da odontologia. E apesar dessa saudade, desse distanciamento que nos foi imposto por conta da quarentena, por conta dessa pandemia, a nossa equipe acha que esse é um momento ímpar na formação científica de vocês. Vocês estão tendo muito tempo, então aproveitem esse tempo para estudar, aprofundem mais os estudos de vocês, porque nós estamos aqui do lado de cá. Qualquer dúvida, nos procurem, né? Então não pensem vocês que vocês estão soltos. Nós estamos do lado de cá e na retaguarda para poder ajudar vocês, ok? Bom, então vamos passar para a parte que realmente é o objetivo desse vídeo, que é fazer a devolutiva qualificada, né, da nossa prova de Clínica Integrada 5. Bom, e antes de falar sobre essas questões, a gente precisa de combinar alguns critérios. Primeiro, que o nosso banco de questões ele é muito maior do que 10 questões. Estou dizendo isso porque, eventualmente, você fez uma, alguns outros fizeram 2, outros fizeram 3 questões de endo, né? Então, essa seleção foi feita, não por mim, não pelo Diogo, não pela Mônica, mas foi feita uma seleção pelo sistema AVA, né? Bom, esse sistema gerou 10 questões para você, e, além disso, ele randomizou todas as respostas. Então, eu peço que vocês prestem atenção nessa correção. Vou passar pelas 4 questões da endo. Eventualmente, você pode ter feito 1, ou 2, ou 3, ou 4, não sei. Mas prestem atenção nas questões e prestem atenção também na assertiva que está correta. Não prestem atenção somente no item. Questão 1 é o item A ou é o item B, porque o item A da sua prova é, de repente, diferente do A da prova do colega. Então, prestem atenção não na letra que está correta, e sim na assertiva, no que está dizendo como resposta. Ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Um paciente do gênero masculino de 25 anos procurou atendimento odontológico. A queixa principal constitui em dor provocada no primeiro molar inferior ao ingerir água fria, dor localizada e de curta duração. Essas características clínicas sugerem sintomas típicos para a seguinte hipótese de diagnóstico de alteração pulpar. Aqui nós temos um relato muito comum dentro da nossa prática clínica. E nós precisamos de fechar um diagnóstico para que a gente possa prestar o atendimento a esse paciente. E esse diagnóstico, ele vai ser fechado a partir de
da formação, do agrupamento de certas informações. Primeiro, eu preciso de informações objetivas desse paciente, né? Eu preciso de olhar na boca do paciente para ver se esse dente está aberto, se esse dente está fechado, ou seja, se há uma comunicação com a cavidade pulpar ou não. Eu preciso de verificar sintomas, ou seja, sinais subjetivos desse paciente. Tem dor? Dói com o quê? Quando? E eu preciso também de verificar como esse dente reage frente a um estímulo, frente ao nosso teste de sensibilidade pulpar. Visto isso, pessoal, eu grifei aqui no texto aquilo que verdadeiramente nos carrega informação para a gente responder essa questão. Onde o paciente sente dor, essa dor é localizada frente a um estímulo da água fria, e é uma dor de curta duração. Então, diante desses sintomas, pede-se então para classificar a alteração pulpar. Bom, em sendo uma alteração pulpar, eu já posso descartar logo o item E, que fala sobre uma periodontite apical assintomática. Então aqui eu já não tenho um quadro de alteração pulpar, e sim uma alteração do periápice. Pulpite sintomática, dói muito, mas essa dor ela não é provocada, ela tem a característica de ser uma dor espontânea. A necrose pulpar, ela tem a característica de ser assintomática. Se há dor, é porque essa necrose ela já evoluiu para o periápice, não sendo então mais uma necrose. Pulpite assintomática. Assintomática, o próprio nome já diz, não dói. A pulpalgia hiperreativa, item C, é uma dor frente a um agente agressor, no caso, essa água fria. Então, dói localizado, uma dor de curta duração, ou seja, enquanto o estímulo está lá. Então, a alternativa que contempla aí esse questionamento, pulpalgia hiperreativa. Questão de número 2. Os recursos semiotécnicos auxiliam na interpretação de sinais e sintomas clínicos durante o diagnóstico da dor de origem endodôntica. O teste pelo calor é essencial ao diagnóstico de... Para responder essa questão, bastava vocês lembrarem como que a gente faz esse teste de sensibilidade lá na clínica. O paciente chega com dor, a gente pede para que vocês executem o teste de sensibilidade pulpar a frio. Eventualmente, eu acredito que nenhum de vocês deve ter feito, porque na grande maioria, a gente consegue sanar com o teste de sensibilidade a frio, mas eventualmente a gente lança a mão do teste de sensibilidade a calor quando a gente não consegue um resultado conclusivo no teste a frio. Então, em hipótese alguma, o teste de sensibilidade a calor ele é feito para todos os pacientes, né? Então, a única alternativa que contempla aí uma resposta correta é que ele deve ser utilizado como diagnóstico diferencial quando houver uma queixa clínica de dor difusa, não localizada e que a gente não conseguiu fechar o diagnóstico com o teste a frio. Portanto, pessoal, se o paciente nos procura com relato de dor provocada, como no item B, ou com dor espontânea, como apresentada no item C, ou ele não relata dor, o teste de eleição, o primeiro teste que nós vamos fazer sempre será o teste de sensibilidade pulpar a frio. Eventualmente, caso eu não consiga um resultado conclusivo
Pairou alguma dúvida ainda? Aí sim eu vou lançar a mão do teste de sensibilidade pulpar a calor, mas nunca como primeira opção. Primeira opção, teste de sensibilidade pulpar a frio. Questão de número 3. No processo de sanificação dos canais radiculares, utiliza-se substâncias químicas auxiliares. As soluções que apresentam a maior capacidade antimicrobiana associada à capacidade de dissolução tecidual e de remoção da lâmina dentinária são respectivamente as seguintes. Para a gente responder essa questão, bastava a gente lembrar do nosso protocolo clínico, do nosso feijãozinho com arroz, aquilo que a gente faz todo dia na clínica, né? Então a gente está o tempo todo instrumentando com a presença do hipoclorito no sistema de canais radiculares, e uma vez instrumentado, a gente precisa de remover a lama dentinária que foi produzida por conta desse atrito, né, do instrumento com o sistema de canais radiculares. E a gente faz essa remoção utilizando o EDTA. Vamos às alternativas então. Clorexidina apresenta grande capacidade antimicrobiana, contudo ele não consegue agregar atividade antimicrobiana com a dissolução tecidual. Então, aonde aparece clorexidina, a gente pode anular. O item C aparece um detergente, e o detergente, infelizmente, ele não consegue também agregar essa atividade antimicrobiana junto com a capacidade de dissolução tecidual. Bastando aí, ou restando aqui, o item D e o item E, o hipoclorito a 1% e o EDTA. E no item E, EDTA a 17% e o hipoclorito. Mas se vocês prestarem atenção lá no enunciado, fala, respectivamente, capacidade antimicrobiana com a capacidade de dissolução e, num segundo questionamento, a remoção de lama. Então, a única alternativa que contempla aí essas propriedades, o item D, o hipoclorito de sódio e o nosso EDTA. Questão de número 4. No momento da obturação do canal radicular, o ideal é que o dente apresente... Essa questão de número 4 é uma questão bastante interessante, porque ela reflete uma dúvida constante entre vocês. A dúvida entre, será que esse dente não merece uma nova medicação intracanal? Ou será que já dá para eu realizar a obturação desse sistema de canais radiculares? Para que a gente possa optar pela obturação desse sistema de canais radiculares, a primeira coisa a ser observada é se esse dente foi instrumentado ou não. E essa instrumentação, lembram lá atrás, foi definida através de uma odontometria que ficaria a 1 milímetro aquém do vértice apical radiográfico. Isso porque o forame ele não é coincidente com o vértice apical radiográfico. Portanto, se eu não mantiver essa distância de 1 milímetro aquém, provavelmente eu vou jogar material obturador para fora. Então, essa obturação ela deve acontecer quando eu tenho um canal modelado 1 milímetro aquém do vértice apical radiográfico. Uma outra condição que deve ser observada é a ausência de líquido no seu interior, seja sangue, exudato purulento, exudato inflamatório, ou seja, na presença de umidade, seja ela do que for, esse sistema de canais radicular ele não pode ser obturado. Ele vai ter que receber uma nova carga de medicação intracanal. Um terceiro critério que fortalece a opção pela obturação desse sistema de canais radiculares é a ausência de dor. Vale a pena dizer aqui sobre um bom senso clínico, né? O paciente voltou várias e várias vezes com dor,
vamos optar por uma nova medicação intracanal, ainda que a instrumentação esteja correta, que o canal esteja seco, mas aí vale o nosso bom senso clínico. Portanto, a alternativa que contempla essas características é o item E: ausência de dor, canal radicular seco, modelado 1 milímetro aquém do vértice apical radiográfico. Essas foram as questões da endodontia, né? Espero que eu tenha sido claro nas respostas, espero ter respondido qualquer possível dúvida, qualquer possível questionamento, mas caso persista, nós estamos aqui através do fórum à disposição de vocês, ok? Forte abraço a todos. Na questão número 13, o texto nos reporta nada mais sobre a questão das retenções, né? Então, no caso aí, a resposta dele seria retenção. A gente botou algumas gravuras aí, removidas do livro do Schillenburg, onde mostra que a gente vai ter que trabalhar com uma retenção limitada entre 6 até 10 graus de oposição das paredes. Quanto maior a conicidade do preparo, menor será a retenção, como mostra na figura número 2 aí, né? E o comentário logo em seguida: as superfícies opostas, tanto externas como internas, devem ter uma conicidade de 6. Uma conicidade superior a 20 graus, por exemplo, diminuirá a retenção, né? Então, a gente vai trabalhar aí com oposição de paredes, com inclinação de 6 graus. Se o dente for muito longo, no caso dos caninos e às vezes incisivos centrais, a gente aumenta essa conicidade um pouquinho, para evitar que a peça não entre até o seu sítio final, tá? Então aí a resposta é retenção, e nós devemos trabalhar com a oposição de paredes, 3 graus em cada parede, dando 6 graus. O preparo deve ser executado de tal forma que a retenção... É necessário que as nossas peças suportem a carga mastigatória, né? Aí a gente pegou um comentário do livro do Schillenburg também: o espaço oclusal insuficiente faz com que a restauração enfraqueça, tá? Então nada mais é do que rigidez estrutural a resposta aí, tá? Qual o tipo de término cervical indicado para preparo de coroa de porcelana pura? As coroas de porcelana pura, como ela não tem metal, a gente necessita de uma maior espessura de material para que também suporte a carga mastigatória. E tanto o Pegoraro quanto o Schillenburg, a gente colocou o comentário deles aí na resposta, tá? A linha de término escolhida é sempre o ombro, tá? Então, mais ou menos de 1 a 1,5 milímetro de espessura, e a linha de término escolhida é o ombro. Chanfro, chanferete são terminações escolhidas para metais, tá? Então, ombro reto ou ombro é escolhido para linhas de término em porcelana pura.